Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos o professor da Nova Acrópole de Florianópolis, Santa Catarina, Roger Hansen. Seja muito bem-vindo, Roger. Muito obrigado, Nilo. É uma alegria estar mais uma vez aqui com você. E digo mesmo, Roger. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre a relevância dos mitos e dos contos de fadas para a formação humana. Como lembramos sempre, não vamos esgotar o tema, menos ainda trazer aqui verdades no sentido absoluto do termo, mas refletirmos, conversar e, claro, extrair as ideias mais úteis e práticas que pudermos através desse nosso podcast de hoje. Você, como profissional da área da educação, como especialista em educação infantil e também como professor de filosofia voluntário em Nova Acrópole, você tem muita experiência no sentido pedagógico do termo, do que significa o mito e também o conto de fada nesse processo de formação humana. E é curioso quando a gente reflete a importância da tradição oral, porque antigamente nós não tínhamos todo esse aparato tecnológico, obviamente. E esses mitos e contos de fadas, as fábulas, enfim, essas histórias que eram transmitidas de forma oral, elas têm um impacto profundo na vida do ser humano. Porque justamente essas histórias despertam potenciais latentes, digamos assim, e nos fazem também, se tivermos atenção para isso, observar aspectos sutis da vida. E como podemos observar esses aspectos sutis e, uma vez conseguindo fazê-lo, como vivenciá-los de maneira objetiva e também concreta no dia a dia? Com certeza, Danilo. Acho que é uma ótima proposta de começo para essa conversa, né? Do ponto de vista da filosofia, que é o eixo que nós seguimos para esses diálogos, essas reflexões, nós precisamos aprender a lidar com as coisas sutis, não simplesmente porque simpatizamos mais ou menos com elas, mas porque a filosofia nos ensina que, na verdade, tudo aquilo que é concreto tem uma origem e um mundo, uma dimensão mais sutil. E a gente não precisa aqui falar de aspectos fantasmagóricos ou misteriosos demais. Vamos nos referir a questões, como você diz, muito objetivas. Quando você vai fazer uma cadeira, quando você vai fazer o projeto de um escritório, quando você vai fazer o projeto, no caso de uma pessoa que confecciona roupas, de uma camiseta, de uma blusa, que ela vai pensar naquele desenho, ou alguém que projeta um automóvel, alguma mente precisa conceber isso mentalmente, não é? Que portanto, um plano mais sutil, pelo menos menos denso do que o plano concreto, material, tangível, não é? Então, é muito importante nós aprendermos a lidar com essa esfera mais sutil da vida, porque, na verdade, ela é a matriz geradora de tudo o que existe no mundo mais concreto. Portanto, quando nós começamos a falar da importância de mitos e contos, sobretudo os contos de fadas, para a formação humana, nós não estamos nos referindo a uma ciência ou uma arte alternativa que simplesmente tem o propósito de divertir, de distrair, de gerar algum tipo de cultura mais erudita. Não. Na verdade, além de tudo isso que eu falei, porque os mitos e contos também permitem isso, eles, em primeiro lugar, nos põem em contato com essa esfera mais sutil da vida e que vai nos permitir, de uma forma bastante objetiva, fazer algo maravilhoso e necessário para o ser humano, que é trabalhar com imagens, não é? Trabalhar com imagens mentais. E quando você ouve uma história, um conto de fadas ou uma história mitológica, essas histórias, elas são compostas por uma narrativa que é organizada justamente para fazer brotar na mente do ser humano imagens. Então, essa literatura, que é fantástica, nos ensina a trabalhar com imagens mentais. É por isso que é tão importante o trabalho com esse tipo de material quando nós falamos de educação de crianças, de educação de jovens e, por que não, também de educação de adultos, porque justamente uma das propostas clássicas de educação era uma visão de que o processo educacional ele não termina depois de nós finalizarmos o ensino fundamental ou o ensino médio, ele se estende e deveria se estender por toda a vida, porque o ser humano ele é uma criatura, né, digamos assim,
vocacionada para aprender. Ao longo de toda a vida nós sempre temos algo para aprender. E talvez seja um dos nossos maiores talentos, das nossas maiores vocações, né, como seres humanos, é a nossa capacidade de aprender. Então, essa educação através dos contos e mitos nos permite um tipo de formação que não tem limites de idade. Deve começar na primeiríssima infância, mas se estender, né, até a vida do ponto de vista de um idoso, de uma pessoa que se prepara justamente, e por que não dizer assim, para se relacionar de uma forma ainda mais próxima com algo mais sutil, que é a partida dessa vida concreta, que é deixar a estrutura concreta dessa vida. Então veja que até lá, nesse momento de final dessa vida existencial, essa estrutura literária dos contos e mitos podem ajudar o ser humano, podem educar o ser humano para ensiná-lo a como se relacionar melhor com a vida, Danilo. Sem dúvida. E esse relacionar-se com a vida tem tudo a ver, obviamente, com essa ideia de uma formação através dos mitos, através das fábulas, dos contos de fadas, enfim, porque a formação implica em relacionar aquilo que se aprende com a vida. Então toda a história, todo mito, toda fábula, geralmente eles têm uma moral final, ou seja, o que se aprende e o que você pode vivenciar através daquela história. Enfim, então isso é muito importante porque na sociedade atual, nós temos uma ideia, de modo geral, que os símbolos, o mito, os contos de fadas, ou seja, essas histórias que nós contamos, elas muitas das vezes são entendidas como coisas sem sentido, sem uma fundamentação racional, sem uma prática. É como, por exemplo, no filme Labirinto do Fauno, naquela cena onde a Ofélia e a sua mãe Carmen estão viajando de carro para encontrar o capitão, e a mãe da Ofélia percebe que ela está com alguns livros de fábulas, de contos de fadas em suas mãos, e ela diz para ela: olha, você não está um pouco velha para ocupar a mente com bobagens? Ou seja, de modo geral, isso traduz um pensamento que nós temos hoje na nossa cultura, ou seja, onde os mitos, fábulas, contos de fadas, enfim, eles não têm um sentido racional. É como se fosse algo démodé e não fosse prático e aplicável na pedagogia do ser humano. Pois bem, eu gostaria que você trouxesse como comparativo alguma sociedade ou civilização do passado, em qualquer momento histórico, que não esse em que vivemos agora, que se utilizavam desses elementos, ou seja, dos mitos, dos contos de fadas, como um processo educativo, pedagógico e, portanto, formativo do ser humano. Não só da criança, mas como um processo educacional de modo geral. Como isso se dava, como era feito, qual era o impacto que isso tinha. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, por gentileza. Muito boa questão, novamente, Danilo. E, na verdade, a gente tem muitas questões interessantes para levantar a partir desse seu questionamento, dessa proposta que você faz. Porque na Grécia Antiga, por exemplo, o grande filósofo ocidental Platão dizia que os primeiros 7 anos de vida, o primeiro setênio, como também se costuma chamar, Platão denominava essa fase desses primeiros 7 anos como a idade dos contos. Então isso já nos diz muitas coisas do ponto de vista educacional, porque Platão é aquele que é o grande autor da grande obra que é a República, que é talvez o primeiro tratado educacional do mundo ocidental, e nesse grande tratado ele afirma isso. Então nós já temos aí uma primeira pista de como se dava essa educação em um contexto de uma sociedade clássica. O ponto é que os contadores de histórias, eles tinham um papel muito importante, né? Um papel muito diferente daquilo que nós podemos conceber que teria hoje, ou que tem hoje na nossa sociedade, um contador de histórias que talvez não seria mais do que um artista de entretenimento, um artista que leva sua arte para o campo educacional, se for o caso. Mas nas sociedades clássicas, eu estou falando da Grécia, mas em vários outros lugares era assim. Há pouco tempo eu estudei um trabalho de uma comunidade africana, onde isso ainda hoje é praticado de alguma forma, por mais que se tenha perdido muitas raízes, que era o papel central e extremamente valorizado do contador de histórias. Por quê? Porque o contador de histórias, sobretudo numa cultura que em determinados momentos históricos ainda não tinha desenvolvido a linguagem escrita, ele era o guardião da tradição, não é, Danilo? Então, era através dessas pessoas dotadas para memorizarem e darem vida aos fatos históricos que a cultura de uma civilização ela era preservada e era transmitida aos seus descendentes.
Então, esse contador de histórias, numa sociedade clássica, ele tinha um papel tão importante quanto um grande líder. E não é qualquer um que faz isso, assim como não é qualquer pessoa que tem talento para todas as coisas, não é qualquer pessoa que consegue dar vida a uma história. E esses contadores eram pessoas que tinham esse grande talento e depois eram talhadas, formadas ainda mais para isso. Então, voltando ao tema da Grécia clássica, também nessa estrutura dos gregos existia esse papel e fazia parte da tradição grega educar através dos contos. Tal é, eu citei a afirmação de Platão, dizendo que os primeiros 7 anos eram a idade, era considerada a idade dos contos, porque tem algo mais relacionado a isso que mostra a importância que essa temática tinha na Grécia, que era o fato de que se uma pessoa adulterasse uma história, um conto, que era utilizado no meio educacional grego, essa pessoa ela poderia ser submetida a severas punições, porque isso seria considerado um crime gravíssimo, um atentado contra a tradição, um atentado contra os valores de um povo. Por quê? Porque quando você fala, não é de qualquer história, isso é importante dos ouvintes também nos entenderem, né? Os contos de fadas e os mitos são uma literatura muito específica e muito especial. Não é de qualquer história que nós estamos falando. E a estrutura literária dessas histórias, ela guarda uma série de cânones, né? Uma estrutura específica que nos permite fazer algumas coisas de uma maneira muito especializada. E uma dessas coisas é transmitir com uma grande precisão valores humanos para todas as faixas etárias. Falando assim, talvez a gente não se dê conta, Danilo, da importância e da complexidade que isso tem, porque veja, se você for transmitir, dar uma aula sobre valores humanos para uma pessoa de 20 anos, para um grupo de jovens de 20, 25 anos, você vai ter que adotar uma linguagem. Se você for falar com idosos sobre esses mesmos valores, você vai ter que pensar, inclusive, quais eram os valores que eles tinham na sua geração quando eram mais jovens, que foram educados através desses valores, como eles consideram esses valores hoje. Você vai ter que moldar a sua fala, a sua palestra. Se você for falar para crianças, depende muito. Se for uma criança de 10, 12 anos, ela tem uma capacidade de compreensão. Se for uma criança de 3 ou 4 anos, a forma de abordar é completamente diferente do que uma criança de 10 anos. Agora, por que eu estou comentando isso com você e com os nossos ouvintes? Porque quando você conta uma história, você pode ter numa mesma sala uma criança de 4, 5 anos de idade, aquela criança de 10 anos, esses jovens de 20 a 25 que eu comentei no meu exemplo, e os idosos que eu também comentei, e todos vão receber os mesmos valores, cada um à sua maneira, sem se sentir agredidos, pelo contrário, se divertindo com isso. Então perceba que nós temos aí algo maravilhoso quando nós falamos desse tipo de literatura, né? E o fato da gente hoje ter se desconectado um pouco disso tem a ver com a própria decadência da nossa cultura, com a quebra com a tradição, como muitos teóricos, inclusive contemporâneos, têm defendido essa tese, uma quebra muito grande com a tradição. E provavelmente o abandono da importância dos mitos, dos contos e dos contadores de histórias tem muito a ver com essa perda, essa quebra da tradição. Então tem aí algo muito relevante da gente resgatar o papel educacional disso, né? E você veja, Danilo, só para completar esse tópico, não é? Você falava na sua questão que hoje isso está assim muito mal considerado, em desuso, desvalorizado. E é incrível observar a nossa sociedade porque, sim, isso é correto em uma face da moeda. Há uma grande desvalorização dos contos, dos contadores, da narrativa das histórias, do ponto de vista educacional, formativo, com certeza. Mas veja, por outro lado, quando nós olhamos do ponto de vista do mercado, quando nós olhamos do ponto de vista econômico, os contos eles são valorizados como nunca hoje em dia. Hoje há grandes empresas que são contratadas para contarem a história de uma empresa, não é? De uma corporação,
através de uma estrutura que é o chamado storytelling. E isso é extremamente valorizado. Então veja como a nossa sociedade tem os seus paradoxos, né? Por um lado, a gente é como se jogássemos pela janela algo de grande valor e, por outro lado, quando obedece aos nossos interesses materialistas, nós sabemos que aquilo é importante, funciona e, portanto, nos valemos daquilo para atender os nossos interesses. Então, isso acaba sendo, para mim, como educador, como filósofo, não é, Danilo, mais uma prova do quanto essa literatura é importante para a formação do ser humano e é fundamental para guardar os valores humanos e para transmitir tudo aquilo de importante que uma cultura pretende repassar para os seus descendentes, né? Justamente, e essa transmissão de valores, Roger, para as gerações, isso é algo muito importante, porque o futuro das civilizações, do mundo como um todo, através dessas transmissões que deixam legados, quando isso é vivido de maneira consciente, através de um sentimento profundo, de coração, de ações práticas, isso garante um futuro de muito mais valor, porque essas histórias elas ficam marcadas nas pessoas de um modo muito profundo, quando são transmitidas com esse sentimento, através de uma pedagogia que leve a essa reflexão e, por conseguinte, uma vivência prática. E dentro desse processo, quando nós falamos de uma transmissão, fica claro que esse aprendizado ele não tem fim. Mesmo quando concluímos um curso, seja ele qualquer, uma faculdade, enfim, nós nunca deixamos de aprender. O aprendizado é algo que não se acaba nunca quando estamos abertos a ele. E só fazendo um parênteses, tem um filósofo francês chamado Jules Payot, que ele diz que nós somos estrangeiros de nós próprios. E isso é muito importante de refletir, porque quando nós perdemos esse aspecto da linguagem simbólica da vida, através de mitos, fábulas, contos de fadas, é como se nós não nos conhecêssemos como seres humanos, porque essas histórias permitem que isso aconteça, claro, desde que tenhamos uma abertura interna para isso. Então eu gostaria que você falasse de como nós podemos nos explorar um pouco mais, ou seja, conhecermos um pouco mais de nós próprios através dessa linguagem simbólica da vida e de uma vivência também desses aspectos, porque isso é algo que todos nós, em alguma medida, podemos fazê-lo. Interessante, Danilo, essa sua afirmação, né, desse pensador aí que você acaba de citar, né, que diz que nós somos estranhos a nós próprios, diz muitas coisas, né? Porque, de fato, quando nós perdemos essa linguagem, e é por aí que entra a sua questão, né? A linguagem simbólica é uma linguagem da vida, e quando nós perdemos essa linguagem, nós acabamos perdendo a oportunidade, as condições para dialogar com a vida e para dialogar, portanto, com nós mesmos. Por isso que eu ressalto a afirmação que você citou aí, que faz bastante sentido desse ponto de vista. E precisamos observar porque a linguagem simbólica sempre foi, do ponto de vista filosófico, formativo do ser humano, um instrumento de um valor, né, inestimável. Por quê? Porque essa é uma linguagem que nos permite uma comunicação com nós mesmos a ponto de nos possibilitar descobrir as causas que movem o nosso comportamento. Ou de uma forma ainda mais simples, nós podemos dizer, eu costumo explicar nas minhas aulas, quando estou numa classe de filosofia, conversando, não é que quando nós tratamos da linguagem simbólica, nós não queremos saber apenas dos efeitos, né? E eu costumo, Danilo, usar alguns exemplos bastante simples e práticos para essa temática ficar mais clara. Por exemplo, eu costumo dizer assim, quando você sai à rua e tropeça, desliza, aquela famosa expressão de pisar numa casca de banana, né? Na rua e cair, você machuca o seu joelho e rasga a sua calça jeans. Bom, você tem algumas medidas práticas, quer dizer, poxa, o que eu vou fazer agora? Vou ter que comprar uma calça nova, ou talvez fazer uma costura nessa, vou ter que fazer um curativo no meu joelho porque eu me machuquei. Então, tem questões práticas a serem respondidas no nosso cotidiano. Mas também tem questões que são mais profundas. Por exemplo, por que eu caí? Não é? É claro que eu estou mencionando um exemplo bastante simples do cotidiano, mas todos os dias nos acontecem coisas mais simples que nós nem ousamos nos perguntar, não vemos importância em perguntar os porquês. Mas muitas vezes nos acontecem coisas que nos machucam, que nos doem mais profundamente, e
nos levam a consequências práticas e nós temos que lidar com aquelas consequências, né? Eu perdi meu emprego, fui demitido, eu tive um problema no meu trabalho, então como eu vou lidar com isso em termos práticos? E aí eu tenho uma linguagem muito objetiva, muito clara, que é uma linguagem mais intelectual, que me ajuda no cotidiano, né, a fazer cálculos, a expressar os problemas que eu estou tendo e tudo bem com isso. A questão é que quando eu quero refletir sobre as causas que me levaram a essa consequência de ter um problema na minha empresa, de perder o meu emprego, eu preciso recorrer à linguagem simbólica. Por quê? Porque a linguagem simbólica ela tem uma propriedade, né, simplesmente incrível de relacionar, através da nossa consciência, de relacionar o exterior com o interior. Então, o que acontece? Eu, através da linguagem simbólica, quando eu ponho a linguagem simbólica e faço uma leitura de um conto, de um mito, e compreendo esses símbolos, e aí a filosofia, com as suas chaves, né, nos ensinam a interpretar esses símbolos, eu começo a relacionar aquele fato, e o exemplo que eu citei, eu caí hoje, esse foi o fato, com uma causa, com o porquê eu caí. O que me levou a estar lá, nesse lugar, e num lugar que passa muitas pessoas, porque fui eu que pisei naquele lugar e caí. Então, veja aí a importância de aprendermos, de resgatarmos o sentido dessa linguagem, porque ela nos reaproxima dessa relação com nós mesmos, e como a gente começou comentando com a sua citação nesse tópico, Danilo, ela pode voltar a nos tornar íntimos de nós mesmos e quebrar essa barreira que, como você citou, através do pensador que você mencionou, nos faz estranhos de nós mesmos. Então, eu penso que isso também é mais um motivo para nós buscarmos revalorizar essa linguagem, nos reaproximarmos, né, dessa literatura e, naturalmente, precisaremos, né, aprender a interpretar essa literatura. E para isso eu vejo que há poucos caminhos tão práticos para isso, tão certeiros do que os ensinamentos das chaves que a filosofia nos traz e nos ensina essa linguagem, a como interpretá-la da melhor maneira, né? E essa palavra que você cita, ou seja, interpretar, é algo muito importante porque quando nós aprendemos a interpretar, ou seja, a compreender e refletir sobre aquilo que estamos estudando, como, por exemplo, na escola, de um modo geral, nós aprendemos certas obras clássicas da literatura brasileira, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Triste Fim de Policarpo Quaresmas e outras. Enfim, isso é muito importante porque quando nós lemos essas obras, interpretamos e compreendemos aquilo que o autor quis dizer e levamos essa mesma ideia de interpretar, de refletir para todas as coisas que vamos aprender, isso é um passo muito importante para que nós saibamos como lidar com tudo isso que aprendemos, ou seja, o que extrair dessas histórias. O mesmo vai se dar com o mito, com o conto de fadas, com as fábulas, ou seja, elas resguardam uma ideia principal, resguardam algo simbólico e tem uma moral da história. Agora, se nós não estivermos espertos, ou seja, atentos e também nos ensinarem a fazê-lo, nós certamente não vamos interpretar o que está ali, não vamos fazer uma relação prática com a nossa vida e não vamos entender o que aquelas histórias querem nos dizer com profundidade. Então, eu gostaria que você falasse, Roger, dessa ideia do que os mitos e os símbolos trazem como propósito de existência, ou seja, essas histórias, como são atemporais, elas falam para a humanidade como um todo, independente do período histórico, da classe social, da cor, enfim. Elas falam para aquilo que precisa ser desperto no ser humano. Pois bem, eu gostaria que você falasse como nós podemos entender, interpretar essa linguagem, esse propósito de existência e como nós podemos vivê-lo de maneira prática no dia a dia, uma vez que conseguimos descobrir esses elementos. Muito boa questão, Danilo. O que acontece em termos práticos quando você abre uma história mitológica ou mito, né? Ou você abre as páginas de um belo e clássico conto de fadas, né? Você colocou algo no início que eu quero retomar. Você mencionava, Danilo, que hoje nós temos uma educação informativa. E é verdade, a nossa educação ela se tornou um processo, acima de tudo, intelectual. Não é um problema que uma educação contemple o aspecto intelectual.
mais do que isso, não só não é um problema, como é uma necessidade. Se nós não tivermos uma estrutura intelectual, nós não conseguimos sequer organizar essa conversa desse podcast. Se o ouvinte que está agora nos acompanhando não tem uma condição intelectual, um vocabulário básico, uma fundação intelectual basicamente sólida, ele não consegue entender o que nós estamos falando aqui, não consegue compreender o tema. Então, é inquestionável que uma educação intelectual faça sentido e deva estar presente. A questão é que o ser humano não se reduz exclusivamente ao intelecto. E é aí que começa a importância do trabalho com os mitos e os contos, porque se nós nos valemos das nossas ferramentas informativas, das quais a nossa educação nos dota hoje, a gente abre, como eu falava antes, uma página de um mito ou de um conto de fadas, e eu ouvi aquela palestra lá com aquele podcast, melhor dizendo, né, com o professor Roger, com o Danilo, e vou aqui ler um conto. Aí você abre e procura onde está a resposta da minha vida, qual é o propósito da minha vida, eu nasci para quê, qual é o sentido da minha vida. E como é possível que no conto do Chapeuzinho Vermelho esteja escrito o propósito do Roger, do Danilo e de todos os ouvintes? Como é possível, né, que um mito romano possa explicitar o sentido da vida de um brasileiro, de um alemão, de um japonês ao mesmo tempo? Ou de pessoas de distintas idades? Bom, se nós fazemos esse tipo de pergunta, isso já demonstra a nossa orientação exclusivamente intelectual. Porque os contos e os mitos, eles não nos trazem essas respostas prontas. Então, o que eles trazem? Uma estrutura que é chamada, pelo menos no termo mais filosófico e também psicológico, é chamado de uma estrutura arquetípica. E os arquétipos, dito de uma forma rápida para os nossos ouvintes, eles são modelos de comportamento do ser humano, formas de pensar, formas de agir, e os arquétipos, eles definem os comportamentos, as tendências básicas do ser humano. E os contos e mitos, eles apresentam esses arquétipos, esses modelos, e eles contam para você o que acontece ao longo da vida humana. O cenário muda, mas a estrutura sempre é a mesma. Isso é bastante interessante de observar. Por isso que nós temos um cenário, uma realidade econômica, cultural, social, extremamente distinta se nós compararmos os dias de hoje com a Grécia Antiga, como eu mencionava antes. Mas do ponto de vista humano, nós temos uma estrutura humana ancestral que é a mesma. E os contos e mitos, eles trazem exatamente essa estrutura, com uma roupagem que vai sendo sempre atualizada ao longo do tempo. Se você pegar um conto, só para falar de um que existe em muitas culturas, o conto da Bela e a Fera, ele existe com distintas nomenclaturas em diversos lugares do mundo. Só que se você for ver as vestimentas da Bela num conto oriental, obviamente vão ser vestimentas orientais. E se você for ler a versão da Bela e a Fera europeia, você vai encontrar vestimentas ocidentais. Só para dar um exemplo bastante prático. Então, e também os hábitos culturais, as práticas do povo em determinado tempo, as regras sociais, elas aparecem como roupagens. Mas se você é capaz de abstrair um pouco das roupagens e observar esses arquétipos, quer dizer, esses modelos, esses símbolos, e tiver essas chaves para interpretá-los, você começa a perceber o que aquela mensagem que está na Bela e a Fera diz para você, que é diferente da interpretação desse mesmo símbolo quando é lido por outra pessoa. Então, o símbolo, a estrutura é a mesma e está lá gravado no livro. Mas quando você tem as chaves de interpretação e você reúne esse símbolo e põe esse símbolo em contato com a sua consciência, a interação desse símbolo com a consciência do professor Roger aqui dará um tipo de resultado. A interação desse símbolo com o Danilo dará outro resultado. A interação desse símbolo com essa pessoa específica que está nos ouvindo agora dará um resultado que só ela poderá saber.
Então, essa é a magia dos contos de fadas no sentido mais elevado desse termo. É aprendermos, através de um ferramental filosófico, eu diria, né, a gente interpretar esses símbolos e aí poder ir para algo mais profundo, que é como você comentava, a ponto de termos as portas abertas para encontrar o nosso propósito de vida através dessas histórias. Então, eu resumiria tudo isso dizendo assim: os contos e mitos não trazem, escritos nas suas páginas, o nosso propósito, o sentido das nossas vidas. Mas uma vez que nós somos educados para interpretar esses símbolos, nós podemos, através dessas histórias, encontrar dentro de nós mesmos o sentido, o propósito das nossas vidas. Bom, Roger, poderíamos falar muito mais coisas sobre esse tema, mas não vamos esgotá-lo, como havíamos dito no início. E para encerrar, eu gostaria que você falasse das suas considerações finais, quais são os principais elementos que nós podemos extrair de um mito, de um conto de fada, ou seja, como nós podemos, através de uma filosofia prática de vida, digamos assim, compreender esses mitos, contos de fadas, como podemos vivê-los no dia a dia de maneira simples, de maneira prática, quais são as principais considerações que você faz nesse sentido, para que todos nós, de alguma maneira, possamos viver um pouco mais disso tudo que tratamos ao longo desse nosso podcast de hoje. Com certeza, Danilo. Olha, eu vejo que há uma palavra fundamental que nós utilizamos muitas vezes ao longo desse podcast, que é a palavra educação ou formação, né? Que são palavras distintas, mas vamos usar aqui como sinônimos, né? Se nós não temos uma formação, uma educação para colocar, como eu costumo dizer, colocar um pouco as coisas no lugar, é impossível a gente interpretar não só a literatura dos mitos e contos de fadas, mas interpretar a própria vida, como você bem mencionou antes, é impossível nós nos aproximarmos de nós mesmos, porque a ausência ou a negligência de uma formação humana adequada, ela nos torna incapacitados para viver, para nos relacionar com nós mesmos, com os demais, com a cultura do nosso país, com a cultura do mundo. E hoje nós vivemos um momento, como comentamos algumas vezes nesse podcast, de uma grande ausência de elementos formativos em um sentido mais profundo do termo. Eu vejo que não é o acaso, portanto, que nós procuramos uma escola de filosofia como a Nova Acrópole e desenvolvemos esse trabalho justamente para poder oferecer às pessoas essa condição básica de uma formação humana que todas as pessoas necessitam, independente dos seus credos, das suas condições sociais, da sua orientação de gênero, independente da sua condição econômica, todas as pessoas necessitam dessa formação para se relacionar com a vida. E por que nós estamos falando de nos relacionar com a vida se o tema é justamente a relevância de mitos e contos? Porque os mitos e contos de fadas são uma literatura que trazem a estrutura da própria vida decodificada em símbolos. Eles nos ensinam a viver, mas para que nós possamos trabalhar com esses símbolos, precisamos dessa formação. Então, a minha principal dica prática, o meu principal conselho para os ouvintes que têm esse interesse é que procurem um caminho educacional. Você pode pensar, mas eu já completei os estudos, como a gente falava no início aqui do podcast, não é, Danilo? Completei os estudos do ensino fundamental, do ensino médio, fiz 2 faculdades, mas infelizmente nós temos uma educação que é estritamente intelectual nesses campos, então nós precisamos buscar uma formação mais ampla que nos dê essa condição, que nos prepare com essa cultura humana, que é nosso direito adquirir, para que nós possamos retomar uma relação mais profunda com a vida e, consequentemente, com os mitos e os contos de fadas. Então, eu proponho que toda pessoa procure retomar esse processo de educação filosófica profunda que começa na infância e se estende por toda a vida do ser humano. Esse é o conceito básico dessa formação que era bastante difundido nas épocas clássicas e eu acredito que continua tendo sentido ainda nos dias de hoje. Bom, Roger, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço novamente a sua presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. Espero que esse conteúdo possa inspirar muitas pessoas como inspira a mim todos os dias
não só aprender muitas coisas, mas, sobretudo, a viver melhor, com um sentido, um propósito mais claro nas nossas vidas. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver, podem acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Tchaikovsky e chama-se Sinfonia número 6, em Si menor, opus 74, Pathetique, segunda parte.